Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecoruchos. Essa aqui é a aula do 7º ano do ensino fundamental sobre absolutismo. Nessa aula um pouco mais técnica, a gente vai falar sobre esse fenômeno que ocorreu durante os períodos que a gente está estudando agora no 7º ano e que vai marcar muito a história. Além de explicar os parâmetros técnicos do absolutismo, também vou citar alguns exemplos. Então peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Vamos ser bem básicos e bem simples aqui. Então, se você pegar literalmente pelo dicionário, o absolutismo é um sistema político, como existem outros sistemas políticos. E no caso, por exemplo, a república. Vocês vivem em uma república e é um sistema político. O absolutismo, ele é um sistema político ligado à monarquia, ou seja, à ideia dos reis. No caso, o absolutismo é onde os reis têm poder político praticamente total. Eles podem fazer qualquer coisa e, basicamente, eles estão acima das leis. Eles podem governar e criar leis a seu bel prazer. É muito esquisito para a gente hoje ouvir isso e falar: minha nossa, como alguém aceitava isso? Como é possível as pessoas se subjugarem a um sistema desse? Mas é mais comum do que parece. Você ainda tem até, no mundo de hoje, alguns exemplos de monarquias que brincam com esse tal absolutismo, que ainda agem de modo relativamente absolutista, que o governante do país, por exemplo, em alguns países árabes, onde ainda existe liderança monárquica, em que você tem vários aspectos parecidos com isso aí, onde a família do rei e o rei, eles têm poder praticamente total, eles são praticamente intocáveis. Então, esse era o sistema político mais comum da Europa. E ele, durante o século XV, XVI, XVII e finalzinho do século XVIII, ele vai ser o modo mais comum mesmo e o mais poderoso. Alguns dos reis mais poderosos da história da Europa, eles são reis absolutistas. Então, para criar uma ideologia, para criar um sistema político, é necessário muito pensamento, é necessário muita organização. Então, já ali no século XV, século XVI, você vai encontrar algumas justificativas ideológicas para que um rei, que um monarca, seja o dono de um reino. Ele tem que existir isso, senão não funciona. Você tem que convencer as pessoas. Então, eu vou citar para vocês os filósofos, tanto modernos quanto medievais, que corriam atrás disso, que mexiam com isso, né? No caso, o primeiro deles é o Jean Bodin, que ele vai criar uma coisa que costuma cair muito em provas, não só no 7º ano, não só agora, mas também nos vestibulares da vida, quando se trata do período, que é isso aqui, ó, a teoria do direito divino dos reis. A teoria do direito divino dos reis foi idealizada utilizando o pensamento cristão da época. Tanto católicos quanto protestantes aceitavam bem a ideia. Mas o Jean Bodin, ele era católico, só para frisar. A ideia é que você é rei porque Deus assim determinou. É aquela coisa que a gente já falou lá no Renascimento sobre teocentrismo, lembra? Do teos, Deus, centrismo, centro. Ou seja, Deus é a explicação de tudo. Então, a teoria do direito divino dos reis, ela mexe com isso. Ou seja, o rei e a família dele são as pessoas mais preparadas para governar, porque eles são, de certo modo, descendentes do que é divino. Às vezes, por exemplo, existem exemplos de que os reis vão ser considerados parentes dos personagens da Bíblia. Eles vão ser considerados pessoas abençoadas e por aí vai. Então, essa ideia de que o rei ele é ligado de alguma maneira sobrenatural ao divino vai ser muito comum. Pronto, é que deu um probleminha aqui. Então, você pode estar se perguntando, mas professor, como é que as pessoas caíram nisso? As pessoas não questionavam a religião nessa época? A resposta é não. As pessoas não questionavam a religião nesse sentido. Elas até podiam questionar
os dogmas da igreja ou mudar de religião para ser protestante. Mas todo mundo era religioso. Você praticamente não tinha questionamento sobre a não existência de Deus. Essa ideia de ateísmo era raríssima. Todas as pessoas eram muito ligadas a isso. E sim, o que o líder religioso falasse era considerado super válido e super aceito. Então, se o líder religioso falasse para você que aquele homem e aquela família são as pessoas mais adequadas, quem é você para questionar? Outro detalhe muito forte, é que nessa época a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Eles não tinham alfabetização. Então, realmente, o que uma palavra dita, ela tinha muita força. O documento, o contrato, essas coisas, eles vão, nessa época, já começar a aumentar. Mas com a alfabetização é que a gente vai ter muito mais gente questionando. Nesse momento, o analfabetismo era o grande aliado dos reis para poder se manter no poder. Então você tem esse ponto aí. Outra coisa que o Jean Bodin ele ficou bem famoso foi defender o cristianismo durante as reformas. Ele era totalmente apoiador de Inquisição e de caçar os hereges. Outra coisa importante é que ele vai ser considerado um dos pais das ciências políticas, ou seja, do pensamento racional dentro da política. Ele vai racionalizar a política, apesar do direito divino dos reis ser uma coisa muito emotiva, o racionalismo dentro da política, ou seja, pensar na política como uma coisa ordenada, com regras, vai ser uma coisa que ele vai puxar lá da época dos romanos para a época do Renascimento. Então, Jean Bodin é o primeiro filósofo aí para a gente pensar. Vamos falar agora de um graúdo mesmo da filosofia, um dos homens mais importantes desse meio, né, dessa disciplina, desse ramo do conhecimento, que é o Thomas Hobbes. Ele é o autor de um livro excelente chamado Leviatã. O Leviatã é considerado um dos livros mais importantes para a ideia do absolutismo, porque ele trata de algumas coisas muito basilares e um dos exemplos mais fortes que você tem, e talvez a explicação mais forte que você tem para o absolutismo. Por que cada classe social tem que ficar no seu lugar? Ele justifica todo o sistema de opressão, todo o sistema de classes sociais daquela época através do Leviatã. Ele chama, né, esse controle, esse meio, né, esse governo de contrato social. Aqui, ó. Contrato social. Ou seja, só existe um governo se o povo assim o quiser. Então ele acreditava que a existência do governo monárquico só existia por causa da vontade do povo. De onde ele está tirando isso? Ele está tirando isso da questão da legitimidade, ou seja, o quanto você acredita no seu líder, o quanto você acredita naquela liderança em si. Porque o rei é rei? Lá no Jean Bodin é o direito divino, mas também tem que ter a aceitação e a vontade do povo. Ele vai ter vários exemplos da história, ele vai visitar, ele vai ler sobre o passado e perceber que vários outros reis morreram, perderam suas cabeças porque não tinham legitimidade. Eles não tinham controle sobre várias partes do governo deles, ou a nobreza, ou o povo, ou a igreja. Se você não puder controlar alguma dessas partes, você se lasca. Então, a vontade do povo, quando eu falo povo aqui, eu estou sendo bem genérico, estou colocando também as outras classes sociais, não só o povão da nossa querida pirâmide social, tá? Estou falando de todo mundo. Então, de acordo ao Thomas Hobbes, a monarquia absoluta, como ficou conhecida, né? Mas assim, amarelinho fica bonito. Amarelinho é a cor dos reis. O ouro é a cor dos reis. A monarquia absoluta, ela era aceita por consenso. Ou seja, as pessoas aceitavam aquela existência, eles aceitavam que aquilo era o normal. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas, elas precisam acreditar para poder
viver uma vida política. Elas precisam acreditar que aquilo é real. É que nem, por exemplo, infelizmente, a nossa questão da pandemia. Tem muita gente que não acredita na doença. E isso faz as pessoas ficarem doentes. Mas quem acredita na doença pode ser afetado pelas pessoas que não acreditam na doença. Então, o consenso gera estabilidade. Não estou dizendo sobre justiça, tá? Estou falando sobre estabilidade. Então, o Thomas Hobbes fala que o absolutismo era estável, ele funcionava. Por quê? Porque o enorme poder político era entregue para os monarcas. Aprendam isso. O poder político ele é pessoal. Cada indivíduo, cada pessoa do mundo tem um pouquinho. Ah, professor, então por que tem pessoas que são muito poderosas? Porque você entrega o seu poder político para elas. Então, e você entrega de boa vontade, porque você acredita naquela pessoa. No nosso mundo hoje é o voto. Você vota numa pessoa acreditando que ela vai fazer coisas legais, que ela vai cuidar do país, que é seu. O país é seu, o país não é dela, o país é seu. Aqui na monarquia, não. Na monarquia absoluta, o reino, ou nação, se você preferir, ele não é do povo, ele é do rei. Então, observando isso, a gente tem uma divisão social bem forte aqui, em que o Estado, né, ele seria um ser político feito de pessoas. Por isso que ele usa o termo Leviatã, que seria um gigante, uma criatura gigantesca, isso tudo na metáfora, tá? Uma criatura gigantesca feita de pessoas. Então, cada parte do corpo do Leviatã seria uma classe social específica, né? Vou demonstrar para vocês. Esta ilustração é muito famosa. É a ilustração da capa do livro Leviatã. E ela separa direitinho aí os poderes e as funções de cada classe social no pensamento absolutista. Então, é lógico que não existe nenhum ser humano feito de pessoas amassadinhas, né, juntadas com aqueles robôs gigantes, né? Isso não existe. Isso é uma metáfora, isso é uma maneira de tentar explicar uma situação, um pensamento, né? Então a ideia é essa, que o reino ou a nação, ele é composto por pessoas. Só que existem grupos de pessoas específicos. Então, quem seria num governo a cabeça? Qual seria a parte do corpo do Leviatã que seria a cabeça? Qual classe social representa a cabeça? Seria o rei. O rei e sua família seriam a cabeça da nação. Eles seriam a cabeça do reino. Tanto que o rei francês Luís XIV ele disse: a França sou eu. A França sou eu. Ou seja, ele é o cérebro da coisa, ele é o cérebro da nação. É ele que vai tomar as decisões. Por quê? Porque, de acordo com Jean Bodin, ele é uma pessoa sagrada. Então, ele tem esse direito, o direito de reinar. Beleza. Quem vai proteger o rei? Quem vai proteger o rei de inimigos externos? Quem é que vai ajudar o rei na administração? Vai ser a nobreza, simbolizada pela espada, o braço direito do rei. Então, a nobreza vai ser os senhores de terras que o rei vai dar favores, os cortesãos que vão ficar próximos a ele, os administradores, esse pessoal que vai ficar junto do rei, a corte do rei, a gente chama de corte, né? A galera que fica junto com o rei em seu palácio. Então a nobreza vai cuidar dessa situação política e já é uma classe social separada das demais. Por exemplo, na França, os nobres não pagavam impostos e até recebiam salário do governo. A igreja vai ser a justificativa ideológica também. A igreja vai falar: a coroa que está na cabeça deste homem é uma coroa sagrada instituída pelo reino de Deus. O reino de Deus está, de certo modo, na terra, sendo conectado pela cabeça do rei. Então você tem uma justificativa ideológica. A igreja católica vai criar essa justificativa. Porém, o corpo grosso, a maior parte do corpo do Leviatã não é composta nem pela igreja, nem pela nobreza, nem pelo rei. É composta pelo povo
e pelos burgueses, que é o nosso típico povão. Ou seja, pense comigo, o que faz o seu corpo, todo o seu corpo funcionar? É o seu cérebro, que leva você de um lugar para o outro, e seus braços e pernas que fazem você se mexer e levam coisas para você. Então, o corpo precisa dos braços, da perna e da cabeça, como a cabeça precisa do corpo, como os braços precisam do corpo. Então, é uma relação de simbiose, é uma relação de todo mundo ser beneficiado de algum jeito. É lógico que isso é tudo teoria política e que, na prática, o rei, às vezes, ele não tinha tanto poder. A igreja podia controlá-lo, ou os nobres podiam controlá-lo, ou os burgueses podiam controlá-lo. Então, no Leviatã, ele coloca que esse seria o modelo ideal. O modelo perfeito de monarquia seria o modelo absolutista. É lógico, o Thomas Hobbes está pensando com a cabeça dele naquela época. Para ele, era o jeito mais seguro de se governar muita gente, através de uma enorme força, usando a nobreza, através de uma poderosa ideologia, utilizando a igreja, e de um líder forte e carismático, usando a monarquia. E esse pensamento vai ser a base para um monte de reinos e um monte de nações daquela época. E nessa tocada, vai surgir montes de filósofos apoiando, os filósofos da época, eles vão entrar em apoio à monarquia, afinal de contas eram as classes mais poderosas. Então eles vão continuar produzindo textos e livros defendendo a monarquia. Vai ter gente falando contra a monarquia? Vai ter gente falando contra a monarquia, mas esse pessoal a gente vai falar em um outro momento. No caso, esses são os defensores da monarquia. É uma guerra de livros, minhas crianças. Pessoas falando bem e mal da monarquia. E aqui mais um defensor da monarquia, que é o Hugo Grotius, que coloca que esses reis, como eles são muito poderosos, os reis deveriam conversar para fazer a paz na Europa. Ou seja, ele meio que é o pai do direito internacional, o pai da diplomacia. Ele vai falar que, graças ao poder que foi dado aos reis, os reis poderiam trazer a paz para a Europa. Eles poderiam trazer a ausência de conflito simplesmente conversando. Isso é uma ideologia extremamente fora do que realmente a realidade mostra, porque a história da Europa é coalhada de guerras. Reis que são parentes próximos lutam entre si constantemente em uma briga pelo poder. Então, mas a ideia é boa, a ideia de você negociar, a ideia de você conversar, a ideia de você dar para uma pessoa legitimidade de poder. Aí é a questão de ser monarquia ou não, Mas uma pessoa com muito poder, ela tem grandes responsabilidades com relação às pessoas com qual entregaram esse poder para ele, ou na via da monarquia, da legitimação, ou no nosso caso, na democracia, com o poder do voto. Ou seja, se existe um líder, a responsabilidade do líder em trazer paz e estabilidade para o seu estado. Então isso o Hugo Grotius, ele contribuiu bastante. Então vamos citar aqui um dos reis poderosos da época, que é o Filipe II da Espanha. Ele foi um dos maiores donos de terra do mundo, apesar de nunca ter visitado direito esses lugares. Filipe II, ele é o reflexo das conquistas dos espanhóis aqui no continente americano. Então, do que ele tecnicamente ele era dono? Praticamente todo o continente americano, a Espanha, partes ali da França, partes da Holanda, litoral da África, litoral africano e partes lá na Ásia. Para muitos analistas, ele foi, por meios de contrato, por meio de conquistas, um dos maiores senhores de terra do mundo. E, para você ter uma ideia, deve ter lugares no mundo que nem souberam que ele foi rei deles, de tanta terra que o cara tinha. E ele, graças a esse enorme poder que as terras representam, vai ser considerado um rei muito poderoso mesmo. Ele não é muito conhecido por causa dos outros contemporâneos dele que eram extremamente poderosos, que a gente vai citar daqui a pouquinho. Mas sim, o Filipe II da Espanha era um cara incrível. A França vai passar por muita bagunça no que se refere ao absolutismo, por causa das reformas religiosas, tanto calvinistas
quanto católicos, quanto luteranos vão disputar o poder da monarquia da França. Ou seja, vai ter rei calvinista na França, sendo que a França é considerada um dos países, um dos reinos, né, mais católicos da Europa. Então essa luta, né, pelo poder, essa luta pelo poder monárquico, né, vai levar o Henrique III à morte e o Henrique IV, o seu tio, ao trono. E mais tarde você vai ter a dinastia dos Luíses, né? O Luís XIV, o Luís XV e o Luís XVI. Que eu vou citar o Luís XIV daqui a pouquinho para vocês, mas é só para dar uma ideia para vocês que na França o trono absoluto, o trono do poder absolutista, ele era bem disputado. Mas aí a dinastia do Luís vai colocar isso à prova mesmo com uma dinastia extremamente longa, né? O Luís XIV vai viver muito. Então, só para dar um gostinho aí do que já vem por aí. E aqui estão eles, né? Dois monarcas absolutos da Inglaterra. Um que a gente já falou, o Henrique VIII, o matador de esposas, né? Matador de esposas. E a sua filha, Elizabeth I. Elizabeth I é uma baita de uma rainha absolutista. Do Henrique VIII a gente já falou bastante. Ele é o primeiro rei absolutista da Inglaterra. É tão absolutista que criou sua própria religião, para poder romper com a Igreja Católica e também casar de novo. E a Elizabeth, sua filha, né, vai ser a sua herdeira na Inglaterra. Ela vai herdar o trono inglês e vai mudar a regra, né, porque antes mulher não podia reinar, mas aí a Elizabeth vem e quebra essa barreira e se torna a rainha da Inglaterra. E é uma coisa muito estranha porque para vários povos, né, na época o feminismo ou qualquer tentativa de uma mulher ser uma líder governamental estava muito ruim, mas a Elizabeth vai encarar de frente isso, vai ser uma pessoa extremamente inteligente porque vai se apoiar justamente nos novos tempos da época, né? É o período das navegações, é o período do Renascimento, então ela vai se apoiar na burguesia inglesa marítima, afinal a Inglaterra é uma ilha, precisa se expandir através do mar, então ela expande a marinha inglesa, aumenta a capacidade de comércio, coloniza, dá incentivo à colonização na América e seu poder se torna extremamente alto. Ela realmente vai ser uma rainha. E é interessante ver que esses dois reis, né, o Henrique e a Elizabeth, eles não carregam coroas, né? Eles são reis burgueses, eles são reis da ostentação, das cores vivas, das joias. E ela ainda mostra que é uma pessoa cristã, né? No caso dela, ela carrega uma cruz no peito e a Bíblia, ela tem na mãozinha a Bíblia. Ou seja, para os ingleses, a mulher era uma santa. Ela era uma santa. Então Elizabeth vai ser uma grande rainha. A atual rainha da Inglaterra também se chama Elizabeth, né? É Elizabeth II, que indica aí também uma grande popularidade, né? As duas Elizabeths, elas foram uma do passado e essa nossa atualmente, são duas baita rainhas muito famosas e muito célebres na Inglaterra. Os ingleses mantiveram sua monarquia até hoje. A monarquia de hoje não é absoluta. A monarquia deles é diferente. Os reis perderam o poder na Inglaterra, poder político bastante, mas a figura do rei é muito popular. Então eles mantêm os monarcas e a família real viva para poder, não é assim entreter o povo, não é bem por aí, mas é porque é uma tradição tão forte que eles não querem se livrar dela, entendeu? E ajuda sim a manter o povo unido em vários momentos da história inglesa, não só no passado aí durante as colonizações, mas por exemplo nas guerras mundiais a figura da monarquia foi essencial para manter o povo inglês unido. Então vamos falar dele, né? Vamos falar do Luizinho, Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. Rei Sol. Vai soar sempre ridículo, né? A imagem, a moda dos franceses daquele período, mas era assim mesmo. Quando você estuda história, você tem que tirar da sua cabeça os seus preconceitos, você tem que tirar da sua cabeça o estranhamento. Só aceita que é assim, que era assim, e que o seu hoje, o seu jeito de viver hoje, provavelmente vai ser chamado de esquisito num futuro. Então é normal isso. Então mantenha o seu estranhamento ali no cantinho, mas vamos citar aqui.
Então vamos falar do Luís XIV, né? Estão vendo a imagem do quadro com as duas meninas e a pombinha? Então, a menina de touca azul não é uma menina. A menina de touca azul é o Luís. Era tradição, na época, vestir o menino com um vestidinho para agilizar nas fraldas e essas coisas, sabe? Então se mantinha isso. Essa imagem aí do destaque de escola de samba é o Luís na sua festa de aniversário. Ele foi vestido de sol. De sol. E esse era o apelido dele, o Rei Sol. Ele era o sol que iluminava a França. Então essa ideia de uma monarquia meio mística, né, ali, em volta dele, e a bajulação desse homem e tudo que foi criado em cima dele é quase lendário. Existe muita coisa inventada, mas também tem muita coisa realista. Por exemplo, existe um mito muito famoso de que coloca que provavelmente o Luís tomou seu primeiro banho aos 8 anos de idade. Ele era bem pouco limpinho. Mas isso é um mito, pode ser que não. Mas que realmente tinha uma cultura de banho bem escassa, isso era verdade. E ficção e realidade se misturam, fantasia e luxo se misturam na vida de Luís. Quando ele era pequeno, ele morava em Paris junto com seus pais, que era o rei, né? E ele teve uma revolta popular que quase matou a família real. E era uma revolta do povão. E isso deu para ele um asco do povo gigantesco. Ele só vivia entre os nobres. Raramente ele entrava em contato popular. E isso fez ele viver num mundo à parte. Para ele, realmente, a França era ele. Bem, esse é o Luís já homem adulto, né? Outra coisa é a questão das imagens, né? Na época você não tinha fotografia, muito mais TV ou meios de comunicação muito velozes. Então, para se mostrar para o povo, para a pessoa saber quem manda nele, as pessoas produziam quadros. Esses quadros eram levados por aí, até mostrados e expostos nas cidades para as pessoas conhecerem o seu rei. Sim, ele usava maquiagem. Sim, cabelos longos, essas coisas. Isso era a moda da nobreza francesa da época. Não estranho, não estranho. Então, o Luís, ele vai... Desculpa. O Luís, ele vai ser muito decisivo na Guerra dos 30 Anos. Esta guerra, como o próprio nome diz, é uma guerra de longa duração entre França e Inglaterra, Holanda e Espanha. Vai ser uma briga de cachorros grandes no continente europeu. E ela está muito ligada também às reformas religiosas. Então o Luís, ele vai bater firme o pé dele nesse conflito e no finalzinho ele é muito importante para que a França consiga expulsar os ingleses e manter os holandeses sob controle. Então, ele era sim um bom estrategista, ele era sim um bom homem de armas, não no sentido de ir para a luta, mas no sentido do xadrez da coisa, se é que vocês me entendem. Ele também tinha, é lógico, cercado de bons conselheiros. Então, ele sabia administrar bem essa questão do conflito da Guerra dos 30 Anos. No finalzinho, ele foi bem importante. Ele assumiu como monarca aos 16 anos de idade, ou seja, basicamente um adolescente, né? Na época você não tinha muito essa ideia de infância, adolescência e idade adulta, você saía já da infância para a idade adulta. E quando ele encontra o cúpula do governo, ele percebe que a França estava numa situação financeira bem difícil. Não que ele tenha resolvido totalmente o problema, mas ele vai conseguir levar a bons termos as questões econômicas da França, sim. E uma das maneiras de fazer isso é se aliar a pessoas mais esclarecidas, a pessoas mais ligadas às novas dinâmicas econômicas do mundo europeu, que no caso ele vai procurar filósofos e ele vai procurar os grandes comerciantes, os burgueses. E com isso ele vai criar uma corte também ligada a isso, não só aquela corte tradicional de nobres, puxa-sacos, administradores de terras. Ele também vai ter uma burguesia dentro da sua corte. Ele vai ter banqueiros, senhores de navegação, donos de companhias comerciais marítimas,
pessoal que mexia com comércio, com o Oriente, e por aí vai. Ou seja, as classes econômicas ligadas ao dinheiro começavam a ser importantes na Europa. Sim, ele podia ser rei e ele podia ser muito pouco rico em dinheiro. O dinheiro ele era utilizado para as transações comerciais. Então, o reino da França é um território muito importante, mas a riqueza dele era a terra e não o dinheiro. Então, a existência de pessoas portadoras do dinheiro, que são os banqueiros, por exemplo, e os comerciantes, vai aumentar muito o poder do próprio Luís. Outra coisa importante, uma coisa muito importante que tem que ser colocada, é que ele vai patrocinar a produção artística e é lógico que ele vai ficar agraciando a sua nobreza com luxo. Luxo é você viver na ostentação, é você viver de uma maneira muito mais chique e rica possível, utilizando a França, o povo francês como fonte dessa riqueza, ele vai ter bastante disso. Esse quadro é mais um quadro dele mostrando quando ele começou a pensar num certo lugarzinho para morar. Ele precisava de um lugar decente para morar, afinal de contas, Paris não era lugar para gente nobre como ele. Esse é o lugarzinho que o Luís resolveu morar. Existia na periferia de Paris, uma área que era o famoso Palácio de Caça do pai dele. Quando teve a revolta de Paris e ele quase morreu, eles já começaram a pensar no Palácio de Caça como um futuro palácio real. Então, o Luís manda construir o que nós chamamos de Palácio de Versalhes, que é esse palácio que vocês estão vendo aí. É gigantesco. Ele é equivalente, a área dele é equivalente a basicamente todo o centro de Arujá. Você pegar todo o centro de Arujá, você tem ali a área do palácio. É gigantesco, com jardins, com condomínio de hóspedes, com casas super chiques, com labirintos de jardim, bosques, um rio que cruza por baixo do palácio para poder fazer a passagem de água do sistema todo, abastecer o lugar com água, fontes, inúmeras salas e quartos e salas de jantar e lugares para conferências. Tinha até congestionamento de carruagem de manhã cedo para as pessoas tomarem café da manhã com o rei. Então esse lugar virou o sinônimo do luxo da ostentação da Europa. Outros reis europeus vão copiar o Palácio de Versalhes, como é o caso do rei da Áustria e o rei da Rússia, que vão criar suas próprias versões do Palácio de Versalhes nos seus reinos. Esse é o quarto do rei. Este é o lugar onde o rei tinha sua noitezinha de sono. Sim, é tudo dourado, era tudo com fios de ouro, era tudo com mármore do mais caro possível. Sim, tem uma banqueta, tem banquinhos na lateral da cama, tem uma divisória, porque as pessoas iam assistir o rei ir dormir. As pessoas iam assistir o rei acordar. Tinha sempre uma pessoa que ficava sentada do lado do rei para ele poder dormir tranquilamente, que ficava de olho no rei. Era um mundo cheio de pompa e cheio de etiquetas, de regrinhas de etiqueta, que era uma verdadeira guerra entre os nobres, quem é que tinha a etiqueta mais, quem é que tinha os modos, servia com a colher tal, e quem errasse alguma coisa já era execrado, chamado de incivilizado, dentro desse cotidiano totalmente fora da realidade do resto da França. Eu vou deixar um documentáriozinho também junto com esse vídeo lá no Classroom para vocês verem o dia a dia de Versalhes. Só para dar uma ideia aí sobre a questão da Guerra dos 30 Anos, e como ele conclui a questão toda, que ele consegue estabilizar as relações principalmente com a Espanha e com o que a gente chama de povos germânicos, que a Alemanha não existia ainda, Então os povos falantes de alemão, eles eram inúmeros reinozinhos, e ele vai conseguir se estabilizar com eles, tanto que um certo reino também de origem germânica chamado Áustria vai ser bem poderoso, e ele vai começar a ter relações amistosas com este reino também. Outra coisa são os Países Baixos, que a gente falou que é a Holanda, que ele vai lutar contra ele, mas isso
vai criar um monte de microconflitos que ele vai administrar também. Ou seja, a França vai ser um cachorro grande na política europeia e quem se metesse com eles ia se meter com o Luís. Então vamos aos números desse reinado maravilhoso, né? Bastante tempo, 54 anos, meio século de Luís reinando na França. Só teve um casamento, mas amantes teve de monte. 17. Quase tantas amantes quanto Dom Pedro I teve de filho bastardo reconhecido. Nenhum herdeiro direto, isso é uma coisa interessante. Foi, se não me engano, o filho do irmão dele que assumiu. O Luís XV, eu acho que ele é filho do irmão dele. E uma enorme dívida, é lógico. Uma enorme dívida, mas a ideia de que a França seria o topo do que seria o absolutismo, isso vai ficar para sempre, para sempre. Que os próximos reis franceses, tanto o Luís XV como o Luís XVI e o Napoleão Bonaparte, eles vão ser reis extremamente absolutistas, extremamente ligados a essa ideia de que a França é o topo do que seria uma monarquia bem-sucedida na Europa. E tudo que era feito nessa nobreza virava moda nas outras nobrezas, tanto político, intelectual, quanto até vestuário. Tanto que a gente brinca que praticamente o Palácio de Versalhes inventou a moda. Coisas como salto Luís XV, salto Luís XV, que é o salto alto, e coisas como vestir certa cor em determinada época do ano. Sei lá, na primavera esse ano a cor da moda é o verde, algo assim. Então, as ideias e os pensamentos da cultura francesa vão se tornar moda devido ao absolutismo da dinastia do Luís. Eu imaginava que ia ser um vídeo mais curtinho, mas pelo que eu estou vendo aqui na minha contagem, deu quase 40 minutos, sem problema. Então, tá explicado aí a questão do absolutismo. Vou deixar mais material para vocês junto da questãozinha do Classroom. Perguntinhas simples, vocês respondem em algumas linhas, tá bom? E essa parte, é lógico, qualquer dúvida vocês devem perguntar para mim, que eu vou responder prontamente para vocês, tá bom? Então fiquem bem, usem álcool em gel e até mais.